Você já viu como o mundo muda de repente? A gente está passando por um momento de mudança exatamente agora, nesse exato momento. A inteligência artificial, ela já não é mais o futuro, ela é o presente. E ela é tão simples que eu estou gravando um vídeo aqui da sala da minha casa, do meu sofá, sentado, relaxado, para mostrar para você o quanto é simples e fácil utilizar essa ferramenta, não só no dia a dia, mas para as tarefas complicadas, as tarefas complexas, que geralmente a gente não conseguiria fazer sozinho ou que levaria muito tempo para que a gente conseguisse fazer. A IA ela é tão facilitadora que ela permite que a gente entenda documentos, que a gente faça resumos, que a gente crie roteiros, que a gente crie códigos de programação, que a gente crie coisas inimagináveis. Você só vai conseguir descobrir quais são essas coisas quando você começar a utilizar a inteligência artificial. Eu vou fazer algumas demonstrações para você e de forma tão simples, eu só não vou utilizar o meu celular, porque é ele que está gravando. Então, eu vou utilizar aqui o tablet para mostrar para você algumas coisas que a inteligência artificial é capaz de fazer. Mas antes disso, eu quero falar sobre alguns pontos de inflexão que é para captar a sua atenção e você não deixar passar essa oportunidade. A inteligência artificial, ela é um boom tecnológico, mas a gente já teve um boom tecnológico recentemente e eu gostaria de saber, você aproveitou? Você aproveitou na pandemia, durante o ano de 2020, quando todo mundo estava em casa e a gente teve aquele boom do marketing digital, vendo um monte de pessoas ganharem dinheiro, para ser mais específico, um monte de molecada de 15, 16 anos ficarem milionários através de novas profissões que nem existiam antes e que essas profissões passaram a ser supervalorizadas, como gerenciamento de redes sociais, por exemplo, até o próprio designer, que era uma profissão que já existia, tráfego pago, que é a minha profissão, virou minha profissão. Então, olha para mim, eu sou uma pessoa que estudou administração, estudei engenharia civil e eu não sigo nenhuma dessas áreas, porque para mim não faz sentido ficar trancado dentro de um escritório 8 horas por dia. Não faz sentido para mim gastar tanto tempo com alguma coisa. E tem algumas pessoas que me criticaram na época, pensando, pô, mas você vai jogar, e até eu fiz essa autocrítica, você vai jogar 5 anos de faculdade no lixo? Mas a minha resposta para mim mesmo sempre foi a seguinte: eu simplesmente não vou desperdiçar mais nenhum dia com alguma coisa que eu não vejo futuro. Agora, a internet, o marketing digital, ele já tinha disseminado esse tipo de informação e ele já tinha difundido, na verdade, essa facilitação que é hoje você ter algumas rendas provenientes da internet. Então, a inteligência artificial, hoje, ela está mostrando para gente que muitas profissões serão substituídas. Não exatamente a profissão, mas a pessoa daquela profissão. Hoje, a inteligência artificial, ela é capaz de escrever códigos, ela é capaz de fazer cálculos, ela é capaz de fazer todo o cálculo estrutural de um prédio, por exemplo, do qual eu estudei 5 anos numa faculdade de engenharia civil para aprender a calcular essa estrutura de um prédio. Ela faz isso em segundos. Essas profissões vão deixar de existir? Não. Mas as pessoas que não se adaptarem e não aprenderem a utilizar a inteligência artificial para se adaptarem ao mercado e para fazer com que essas coisas aconteçam de forma mais rápida e mais eficiente, essas pessoas vão ser substituídas pelas pessoas que estão aprendendo a utilizar a inteligência artificial para fazer tudo isso. Então, nós tivemos vários pontos de inflexão na história. Nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos o Bitcoin, nós tivemos a programação, o armazenamento de arquivos em nuvem. Hoje existem empresas inteiras dentro de nuvens, sem a necessidade de utilizar um servidor e diversas salas para armazenar os servidores e ter ali os dados das empresas. Nós tivemos um ponto de inflexão durante a pandemia, que foi boom digital, do marketing digital, onde diversas pessoas ganharam dinheiro. E agora a gente está tendo um novo ponto de inflexão e eu quero aqui trazer uma oportunidade para você. Se você não aproveitou a oportunidade recente, 5 anos atrás, do marketing digital, você não pode deixar de aproveitar a oportunidade da inteligência artificial. Porque agora, nesse caso, não se trata nem de uma questão de se dar bem. Se trata de uma questão de não ficar para trás, não ser esquecido. Porque as pessoas vão ficar, todas as profissões vão ficar obsoletas. Hoje é possível você fazer diversas coisas com a inteligência artificial. Inclusive, a própria inteligência artificial está ensinando as empresas a criarem outras inteligências artificiais. Por exemplo, olha só o que o Canva é capaz de fazer. Antes era necessário fazer um baita curso, dedicar diversas horas para que fosse possível aprender fórmulas de Excel e tudo mais. Hoje, o Canva, que é uma ferramenta tão simples, uma ferramenta que está disponível para todos, uma ferramenta que você paga, sei lá, 30, 40, 50 reais por mês para utilizar a versão mais pro dela, e hoje você consegue aprender, não precisa nem aprender, na verdade, você só pede para a inteligência artificial. Eu preciso calcular tal tipo de tabela, de imposto, contabilidade,
contabilidade, seja lá o que for, qualquer coisa relacionada a Excel, você vai lá e pede para o próprio Canva fazer e ele vai dar pronto, mastigado na sua mão. Sabe o que mais o Canva é capaz de criar agora? Ele é capaz de criar imagens sem que você precise ficar horas ali pensando, fazendo pesquisa, ou ser um designer, ou qualquer coisa. Ele cria apenas com um prompt, apenas com um pedido. As novas inteligências artificiais, as que estão sendo atualizadas agora, são diversas. Você só precisa fazer a pergunta. Você não precisa ser um expert em prompt para você ir lá e dar a ordem para a inteligência artificial trabalhar por você. O Canva, que é uma ferramenta tão simples que sempre foi muito julgada por todos os designers, por diversos tipos de profissionais. Design de Canva. Será que agora eles vão criticar os designers de Canva? Sabe por quê? Porque os próprios designers, aqueles antiquados, essas pessoas que, nossa, dominam o Photoshop, por exemplo, essas pessoas vão ser trocadas por pessoas que dominam a inteligência artificial. E eu digo mais para você. As pessoas que dominarem a inteligência artificial, elas não só vão conseguir substituir essas pessoas, como elas vão conseguir substituir uma equipe inteira. É possível você criar um roteiro, é possível você criar conteúdo para rede social, é possível você criar imagem, é possível você criar uma linha editorial, é possível você criar um livro, é possível você criar a capa dele, é possível você criar as imagens, as ilustrações do texto, é possível você fazer tudo, você ser um multiprofissional em uma única pessoa. E adivinha, apenas apertando um botão e dando um comando. De forma simples, a própria inteligência artificial vai fazer isso para você em segundos. Qual que é o sentido, então, de ficar trancado dentro de um escritório durante 8 horas trabalhando para outras pessoas? Não faz sentido nenhum. Depois da Revolução Industrial, do Bitcoin, do marketing digital, da programação, armazenamento em nuvem, a gente teve, então, a inteligência artificial chegando de uma forma um pouco complexa. Nem todas as pessoas tinham familiaridade para conseguir utilizar ela, mas hoje ela está um pouco mais simples. E eu quero te fazer um convite para você criar familiaridade com essas ferramentas. Assim como qualquer coisa na vida, você não vai conseguir começar a correr uma maratona já no primeiro dia. Você vai precisar correr 10 metros, você vai precisar correr 1 quilômetro, vai se machucar, vai se aperfeiçoar. E só depois de alguns meses, talvez, você vai conseguir correr realmente uma maratona em alta performance. Com a inteligência artificial não vai ser diferente. Você precisa se familiarizar, colocar ela no seu dia a dia, começar a utilizar ela para as coisas básicas e ir aperfeiçoando para aí sim você conseguir utilizar ela de forma mais complexa. É essa forma mais complexa que eu quero te ensinar. Só que antes você precisa ter a familiaridade, antes você precisa ter o costume de utilizar aquilo no seu dia a dia. Comece pequeno, começa no dia a dia, baixe o ChatGPT, baixe o Gemini, o Grok, começa a fazer perguntas para eles, começa a conversar, é como se fosse um parceiro esperto. A inteligência artificial, ela vai substituir tudo, inclusive o Google que você vive fazendo perguntinhas para ele. Então, se você já utiliza o Google para fazer perguntas, por que você não pode utilizar a inteligência artificial para simplesmente fazer essa pergunta e ela te dá uma, desculpa o termo, mas ela vai te dar uma de respostas que você nem imagina e que vai abrir a sua cabeça para novos horizontes. Se você não consegue pensar em algumas maneiras de utilizar a inteligência artificial, eu posso te dar algumas. Começa a utilizar a inteligência artificial para entender como funcionam os cálculos de impostos, como funciona a contabilidade da sua empresa ou da sua pessoa física. Começa a utilizar para que ela diga para você de forma simples e você consegue dar esse comando para a inteligência artificial. Me diga como se eu fosse uma criança de 10 anos e eu preciso entender esse diagnóstico médico, por exemplo. Esses exames, você coloca lá e ela vai ensinar para você como se você tivesse 10 anos, numa linguagem simples, fácil e muito rápido, isso em apenas alguns segundos. Então, não precisa ser expert, mas precisa começar. Faça seus testes, em breve eu vou te ajudar de forma mais complexa, de uma forma que você consiga utilizar as inteligências artificiais no seu ramo, na sua profissão, seja qual for a sua profissão. Para eu conseguir te ajudar, você precisa ter essa familiaridade. Baixe esses aplicativos no seu próprio celular, igual eu estou fazendo aqui. Utiliza eles no seu celular e você vai descobrir um novo universo. Você vai descobrir o potencial que todas essas ferramentas de inteligência artificial podem te entregar. Todos os resultados que você pode ter em apenas um estalar de dedos, apenas alguns segundos, coisas que você talvez demoraria horas ou talvez dias. Dependendo da situação, você poderia demorar até meses para resolver alguma coisa que a própria inteligência artificial vai te dar no instalar de dedos. Inclusive, a edição desse vídeo, você acha que realmente sou eu que estou fazendo? É a inteligência artificial. O roteiro desse vídeo
foi a inteligência artificial. Em breve eu vou te ajudar, mas somente com as tarefas mais complexas. Principalmente porque eu quero te ajudar a utilizar as inteligências artificiais de forma gratuita, utilizando várias delas, fazendo com que elas trabalhem por você. E aí, vamos juntos aproveitar e surfar essa nova onda ou você vai ficar só na areia assistindo as outras pessoas surfarem?